Bom dia a todos. Meu nome é Priscila Brugin. Eu vou estar com vocês esse semestre para dar a disciplina de bioquímica. Sou formada em química, mestre e mais um pouquinho termino meu doutorado. E já estou na instituição há 6 anos, então eu já acompanhei a instituição por várias mudanças aí que ocorreu. E estamos aí junto ainda nessas aulas remotas. Já dei aula em vários cursos aí, desde estética, farmácia, agronomia, de tudo um pouco. A primeira vez que eu estou dando aula na educação física e na nutrição, então vai ser um prazer estar junto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que puder ajudar, vocês podem me perguntar. Como eu falei, é a primeira vez que eu estou no curso, estou aprendendo muito bem sobre o curso e tudo mais, mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, e o que eu não souber, a gente vai atrás junto para tentar resolver. Nossa disciplina, então, ela vai ocorrer sempre às quintas-feiras, das 8 às 11, às 10h50, né? Hoje eu comecei 8h10, por ser o primeiro dia e ter poucos alunos aqui online. Eu vi que acho que vocês receberam o link da coordenação, porque o link que está no AVA, pelo menos o que eu tinha olhado agora há pouco, ninguém tinha acessado, mas o link está no AVA, lá na unidade 1, seção 1. A gente tem acesso para ver quem viu, né, o link, e nenhum de vocês tinham olhado, mas está lá para as próximas aulas. Para as próximas aulas, a tendência é que já tenha um link automático no AVA, que não vai ser esse, vai ser um outro, que aí ele vai conseguir abrir mais recursos para vocês. Então, vocês vão ter que estar devidamente na lista de chamada. Então, verifiquem isso, se todo mundo está com a disciplina no portal e tudo mais, se está tendo acesso, porque a tendência é que para a semana que vem esses links que a gente tem mandado aqui não tenha mais como acessar. Então, vai ser feito automático. Mas a gente está esperando o sistema atualizar para que isso ocorra. Antes que isso ocorra, a gente vai criando esses links e vai disponibilizando para vocês. E como deve ter sido feito no semestre passado, essas aulas estão sendo sempre gravadas e vão estar disponível para vocês no AVA, que caso aconteça de cair a internet, aconteça qualquer coisa, vocês têm acesso a essas aulas depois. Então, elas sempre vão ficar gravadas. Aqui no caso de hoje, eu termino a nossa aula, eu faço o download dessa aula no meu computador, subo para o YouTube e disponibilizo o link para vocês. Só que a partir do momento que tiver esse link automático, vai ser um link personalizado por cada aluno. Então, eu preciso que cada um esteja devidamente matriculado e não vai ter como eu disponibilizar o vídeo no YouTube. Então, não tem como eu passar a matéria sem que vocês estejam na disciplina. Então, por isso que eu friso aqui ainda, para que vocês confirmem as matrículas, acerte tudo que tiver que acertar com a Unopar para vocês terem acesso a essa disciplina, tá? Senão vai ficar bem complicado para o andamento dela. Vocês... Eu vou compartilhar minha tela aqui, que tem algumas informações que eu quero dividir com vocês. Um momentinho só.
Bom, aqui tem o nosso início, nossa disciplina. Nossa disciplina é a disciplina de bioquímica, então, e eu deixo aqui para vocês o meu e-mail e também o meu WhatsApp para a gente entrar em contato, tá? Nós teremos algumas atividades ao longo do semestre onde vocês vão ter que fazer exercícios e me encaminharem, ou trabalhos, e me encaminharem. Esses exercícios ou trabalhos, eles podem ser enviados tanto pelo meu e-mail quanto pelo meu WhatsApp. Os dois abrem aqui no computador sem problema nenhum. E toda vez que vocês me enviarem um trabalho, eu vou responder, no mínimo, com um ok recebido. Se por um acaso vocês me mandarem um trabalho e eu não responder, vocês tentam me procurar em alguma outra forma, ou rede social, ou via WhatsApp, ou via e-mail, porque ele deve ter caído em spam, tá? Então, eu sempre vou responder. E o WhatsApp, nessa forma de aula remota, tem sido fundamental para a gente ter uma melhor comunicação. A gente vê a dificuldade que todo mundo tem com essas aulas remotas. Para mim também seria muito melhor ter as aulas presenciais. A gente sente muito essa falta. Porém, no atual cenário que o Brasil e o mundo está vivendo, não está sendo aconselhável voltar a essas aulas. E além de, no fato de não estar sendo aconselhável, não está sendo permitido. Enquanto o governador ou a prefeitura não autorizar essa volta, a gente não pode voltar, tá? Então, não é algo que a Unopar não quer voltar, é algo que os governantes não autorizam a volta, tá? Então, a gente espera-se que essa volta vai acabar vindo de forma gradual, pelo menos as aulas práticas, o número de aluno é menor, e assim por diante. Mas tudo isso depende de uma autorização superior. A Unopar já está devidamente equipada e organizada para isso, desde que a gente parou lá em março. Já foi comprado EPIs, álcools, foi feita demarcação na unidade, tudo isso para a volta. E quando a gente parou lá em março, a gente não imaginava que até agora a gente estaria parado, não era algo de se pensar, mas já estava tudo preparado desde que a gente parou. A Croton em si, ela fez um plano de trabalho contra o coronavírus, então ela tem todo um sistema para essa volta. Só que, como eu disse, essa volta só vai acontecer quando os governantes liberarem. Antes dessa liberação, é impossível a gente voltar. Então, se é difícil para vocês estudarem, é difícil para nós, professores, conseguirmos passar esse conteúdo, mas a gente tem feito o melhor e tem dado resultados. Semestre passado, todas as disciplinas que eu dei, eu vi muita gente aprendendo. É claro que nesse método aqui à distância, a gente consegue ver muita diferença do aluno que realmente quer aprender e do aluno que quer passar. O aluno que quer passar, como sempre, ele vai passar na disciplina, né? Com esses pontos transversais e tudo mais, acaba se passando. E o aluno que quer aprender, ele tem todas as ferramentas na mão para aprender. A única coisa que eu falo para aquele aluno que se encaixa aí no que quer passar é que o mercado de trabalho está aí selecionando. Cada vez mais tem gente formada, né? A gente sabe que não é a maioria da população, mas esse número vem crescendo, ou vinha até antes da pandemia, né? E o mercado está selecionando os melhores profissionais, aqueles que estudaram mais, aqueles que sabem mais. Então é o horário, é a hora de vocês se dedicarem, porque lá na frente a diferença é grande, tá? Então, tentem absorver isso da melhor forma possível, tá?
E para isso que eu deixo meu WhatsApp também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar um WhatsApp, gente, sem problema nenhum. Seja na hora que estiver fazendo os exercícios que terão, seja durante a aula que vocês não queiram interromper, por mais que vocês podem a qualquer momento liberar o áudio, o vídeo de vocês e me interromperem. Eu não acho problema nenhum, pelo contrário, eu acho ótimo isso, essa troca de informações e de dúvidas, mas a gente sabe que tem alunos que são tímidos, que não querem abrir por diversos porquês aí, certo? E se você é um desses, tá? Mandem um WhatsApp para mim, mesmo durante a aula. Tá ali, vocês estão no computador, vocês estão assistindo pelo próprio celular, dá para fechar, baixar a aula aqui, abrir o WhatsApp e me mandar a pergunta. Porque eu fico com várias, tem 2 telas de computador e o celular aqui, aonde eu consigo acompanhar esses WhatsApp que vocês me mandam, né, vem as notificações. Então, anotem esse número, passem aos colegas de vocês, que vai ser um dos melhores canais de comunicação que a gente vai ter. A única coisa que eu peço é que não liguem para ele, porque ligação eu não atendo, tá? Você me manda um WhatsApp, que assim, normalmente eu respondo de forma rápida, no máximo quando eu estou em aula, alguma coisa, aí vai demorar um pouquinho, né? Porque eu não posso responder 100%, mas eu vou estar sempre respondendo e tirando essas dúvidas de vocês. Por falar em WhatsApp, eu precisava, aqui, pelas minhas pautas, nós temos alunos tanto da nutrição quanto da educação física, correto? E eu precisava que o representante de turma dessas 2 turmas, né, me entrasse em contato comigo. Porque todo o material que eu tiver, ou recados, o que for, eu preciso ter alguma forma de comunicação com vocês. A gente sabe que mandar mensagem pelo AVA ou só pelo AVA, às vezes vocês não entram o tempo inteiro e não olham, certo? Então, ter esse canal de comunicação com os representantes, ou se vocês quiserem, se vocês tiverem grupos do WhatsApp que vocês quiserem me colocar, pode colocar, aonde eu vou estar comunicando os recados, lembrando as datas e assim por diante para vocês. Então, se vocês tiverem tanto o grupo do WhatsApp ou o representante da turma, por favor, me manda uma mensagem, tá? Porque eu preciso desse contato com vocês para qualquer dúvida, até mesmo para passar alguns materiais que também vão estar no AVA, mas eu posso mandar pelo WhatsApp, que às vezes é mais fácil para que todo mundo tenha esse acesso, tá? Então, é a única coisa que eu peço. Nós estamos aqui em 10 pessoas, então deve ter alunos das 2 turmas. Aqui as nossas pautas a gente já tem, mas eu acredito que deve entrar mais gente na pauta ainda. Então eu não vou ficar conferindo no momento, mas eu só peço que encaminhem isso para os representantes. Então vamos lá para o começo da nossa disciplina, tá? Aqui eu tenho uma representação esquemática do que é a nossa bioquímica, tá? Bioquímica é uma disciplina que ela envolve 2 dos grandes mundos, tá? Que é a parte biológica e a parte química, tá? Ó, já vi que uma representante me mandou mensagem aqui, obrigada. Então, ela vai juntar a parte de biologia e a parte da química. Na verdade, a gente vai estudar a química desses compostos biológicos. E qual que é a grande importância para vocês, futuros nutrólogos e futuros educadores físicos, tá? Para vocês dois, a base que vocês precisam é a vida, tá? A parte da nutrição precisa entender
todos os mecanismos de absorção dos alimentos, da composição desses alimentos e a utilização deles. Então, a bioquímica, a gente vai entender quais são esses componentes ali dentro. É claro que a gente não vai focar nos alimentos por si só, a gente vai formar na vida como um todo. Então, o que são aminoácidos, proteínas, carboidratos, vitaminas, o que isso tudo ele é feito, tá? E como ocorre todo esse processo no organismo. E já para o pessoal da educação física, que óbvio que a parte nutricional para a educação física normalmente é muito importante, né? Mas também ele vai ser a base para entender toda a parte motora do organismo, entender o porquê que às vezes dá uma cãibra, não dá uma cãibra e assim por diante, tá? Então, tudo isso ele é muito importante para os dois cursos que a gente tem aqui. Eu vou tentar sempre colocar exemplos para os dois grupos, tá? A gente sabe que por mais que são dois grupos considerados aí da área da saúde, tem exemplos mais específicos, mas de forma geral eu vou acabar utilizando nós seres humanos como exemplo principal, tá? Porque eu acho que é o organismo que a gente tem mais contato na vida, afinal de contas, vamos colocar aí que todo mundo tem pelo menos 18 anos, né? Algumas vezes tem menos, mas a média ali todo mundo tem 18 anos de convivência com o corpo humano, a comer, a como esse corpo movimenta e assim por diante. Então, é mais fácil a gente entender isso para a gente e depois aplicar para todos os organismos vivos do que eu ficar dando exemplos extremamente direcionados, tá? Ah, tem gente da agronomia aqui junto. Eu acho que até mesmo tá tudo certo, tá? Porque, na verdade, agora essas disciplinas elas não têm mais um curso só. Vão acrescentar alunos de outros cursos. Mas se tem o pessoal de agronomia também, sejam bem-vindos e que vamos colocar exemplo disso também e vai dar tudo certo, tá? Já dei para agronomia, então é mais tranquilo ainda. Eu só não lembrava se tinha agronomia porque não saiu a pauta ainda, tá? Mas deve sair. Então tá, vamos voltando à bioquímica. A gente divide basicamente a bioquímica em dois grandes grupos presentes, tá? Que são os nossos compostos orgânicos e os nossos compostos inorgânicos, tá? Assim como toda a química, a gente divide ela em orgânico ou inorgânico. Vocês devem ter visto essa divisão lá no ensino médio, tá? Mas a gente sempre faz um nivelamento aqui para a gente começar, tá? De forma geral, compostos orgânicos são todos aqueles que apresentam carbono na sua composição de forma geral. Hoje em dia, os compostos orgânicos ele tem uma quantidade de compostos diferentes, muito maiores do que os inorgânicos, tá? Os inorgânicos, normalmente, a gente pensa nos metais que nós temos, tá? É a grande questão, que são os metais. E entra aqui a nossa água. A água que é de extrema importância para a vida, né? A gente já sabe, já é mais do que comprovado, que sem água não tem vida, certo? Tanto que toda vez que é pesquisado aí os novos planetas e assim por diante, a primeira coisa que se olha é se tem água no estado líquido. Então, a água é a base para a existência humana, ela vai estar no meio das reações e tudo mais. Cerca aí de 70% do corpo humano é água. A gente vai ver que em outros organismos essa quantidade vai variar, mas para a gente é basicamente 70%, tá? E a outra parte dos compostos inorgânicos são os nossos sais minerais, que normalmente são os nossos metais, com algumas exceções aqui no meio,
mas a grande maioria são os nossos metais que a gente precisa em uma concentração menor, mas a gente vai precisar deles, a gente vai ver melhor eles ao longo da disciplina. Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, o cálcio, que está presente, por exemplo, nos nossos ossos. Se a gente não ingerir quantidade de cálcio ideal, vai ter uma deficiência óssea. Então, não é algo que é predominante, por exemplo, nos nossos ossos, mas ele está ali e é essencial, tá? E assim a gente segue para os outros elementos. Por exemplo, o ferro, tá? O ferro que está aqui presente. O ferro está na hemoglobina, tá? Ele vai fazer o transporte de oxigênio e de CO2. Então, são elementos que a concentração deles são consideradas baixas, mas são de extrema importância, tá? O que é a grande maioria, tá? É o que a gente chama de CH-CHOMPs aqui, tá? Que é aqui como tá aqui 99,99% dos seres vivos, ou seja, esse 0,01% que são os nossos sais minerais. Esses CHOMPs aqui é o que, na maioria das vezes, são os nossos compostos orgânicos, que é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, são a base de toda a nossa vida. E aí a gente entra nos nossos compostos orgânicos. Eu fiz uma pesquisa rápida esse ano e essa semana, que atualmente já se tem registrado mais de 20 milhões de compostos orgânicos, tá? Diferentes. É claro que esses compostos orgânicos não estão somente nos seres vivos, muitos deles são sintéticos, né? Que cada vez mais a química vai avançando, mas a grande maioria são baseados em compostos naturais. E quando eu falo aqui de compostos orgânicos, eu falo desde o metano, que é eliminado pelas vacas nas formas de gases, até a nossa composição de DNA e de proteínas ali, que tem 100, 200 carbonos ligados entre si, tá? Então, de 1 a 200 carbonos a gente vai ter aqui. Claro que a gente vai ter cadeias intermediárias aí, mas a quantidade de cadeias é muito grande. E é graças a isso que nós somos esse organismo tão complexo que nós somos aqui hoje, tá? Nossa vida, se a gente comparar com outros organismos mais simples, a gente é numa complexidade muito maior. E dentro desses compostos orgânicos, a gente divide em algumas categorias que nós vamos ver ao longo do nosso semestre. A primeira categoria que nós vamos ter é o grupo aminoácido, tá? Como o próprio nome diz, aminoácido. Então, eu tenho um grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico, tá? Aonde eles vão se ligar, esses aminoácidos, formando as nossas proteínas, tá? Então, a junção de aminoácidos formam as nossas proteínas. Dos aminoácidos, alguns o nosso organismo produz, outros, esses aminoácidos deverão ser ingeridos na nossa alimentação, porque nós não conseguimos produzir. Então, aí a gente divide entre aminoácido essencial e aminoácido não essencial, sendo essenciais aqueles que a gente realmente precisa ingerir, que o nosso organismo vai precisar desses aminoácidos, só que nós não temos eles de produção própria. E a junção desses aminoácidos, então, eu tenho a formação de proteína. As proteínas são extremamente importantes ao nosso organismo, tá? Então, juntou os aminoácidos, formam nossas proteínas, elas que formam a regulação e toda a defesa do nosso organismo. Por exemplo, quando vocês estão com dor de cabeça, vou pegar um exemplo bem básico, estão com dor de cabeça. Vocês já pararam para pensar
como que você vai lá, toma uma Novalgina, qualquer remédio aí para dor de cabeça, e ele sabe que é dor de cabeça e vai atuar só na dor de cabeça e não na dor do pé que você está sentindo? Isso está ligado com as proteínas. A gente tem proteínas específicas para dor de cabeça, certo? E esse remédio só vão atuar sobre essas proteínas, tirando a dor de cabeça. Então, todo remédio quase que a gente toma, ele é específico para isso. Eu vou ter proteínas, de forma majoritária, que eles vão se encaixar aos nossos fármacos, de forma que a gente chama ali de chave fechadura, e vai ter as nossas respostas desejadas. Por isso que essas proteínas, elas são tão importantes ao nosso organismo. Depois das proteínas, que normalmente a gente encontra, o mais conhecido, né, são na ingestão de carnes, né, que é a parte proteica mais conhecida, mas aí nós temos alguns leguminosos que também têm uma quantidade proteica considerável. Depois nós entramos na parte lipídica. A parte lipídica, eu acho que das pessoas é sempre a parte que a gente menos quer, né? Eu acho que se a gente for pensar, ninguém quer ter excesso de lipídio no corpo, mas ela é essencial. A gente não pode ter zero de lipídio, porque está relacionado com a regulação hormonal. Normalmente, a diminuição de lipídios demais vai fazer com que eu tenha uma desregulação hormonal do corpo e aí eu tenho necessidade de ingerir esses hormônios. E mesmo assim, às vezes não é suficiente. Então, a ingestão de bons lipídios, ele é de extrema importância, tá? E lipídios, a gente pensa em gordura mesmo, tanto em gordura vegetal quanto em gordura animal. Há necessidade de ingestão e de consumo consciente dele, tá? Porque ele tem relacionado com várias partes do nosso organismo, que é muito importante. As nossas vitaminas, tá? Normalmente a gente precisa absorver elas, são poucas as que a gente consegue produzir, certo? A grande maioria vem através de alimentação, da mesma forma que os sais minerais. Normalmente a gente tem 13 tipos de vitaminas, a gente classifica elas, né? E dentro dessas 13 vitaminas a gente separa em dois grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Como o próprio nome diz, solúvel ou em água ou solúvel em gordura. A gente vai ver qual que é a função de cada uma dessas vitaminas, a sua estrutura, como obter e o que acontece com a falta dessas vitaminas, tá? Então, a gente vai ver a importância. E por que não adianta a gente pegar num dia e tomar um monte de vitaminas, tomar um monte de, por exemplo, suco de laranja, ou um monte de vitamina C num dia e passar o resto da semana sem tomar essa vitamina C, por exemplo. Isso tem que ser feito de forma controlada, porque nosso organismo, por exemplo, tem um limite diário de absorção. São poucas as vitaminas que o nosso organismo consegue fazer uma reserva. A grande maioria, ele já pega essas vitaminas e utilizam. Ele não vai fazer com que essas vitaminas tenham um depósito. Da mesma forma, por exemplo, os lipídios ali, quando é em excesso, forma as nossas gordurinhas no nosso corpo, a gente forma uma reserva. Nas vitaminas, a grande maioria não consegue fazer essa reserva. Então, tem que ser algo balanceado todos os dias. Por isso que uma dieta balanceada é de extrema importância para os seres, tanto humanos, quanto animais, quanto que a gente estiver trabalhando. Não adianta ser feito tudo de uma vez e depois não ter. Vamos dar o um exemplo aqui da agricultura, tá? Não adianta a gente passar fertilizante
e chover e não conseguir absorver tudo. Tanto que hoje em dia já tem fertilizantes encapsulados aonde vai se liberando aos poucos, da mesma forma que nós precisamos de consumir as coisas sempre, as plantas também. Então, precisa dos fertilizantes, eles são liberados aos poucos para a planta também poder ir absorvendo aos poucos, tá? Isso é quase que uma regra da vida, sempre um pouquinho por dia é muito melhor do que os excessos em um dia só, certo? E a nossa última classificação que nós temos aqui, que nós vamos ver, são a parte de carboidratos. Os carboidratos que, pelas dietas da internet aí, atualmente, são tão condenados, né? Devido a esses montes de dieta aí, low carb, no carb e assim por diante. Ele é dito cada vez mais como o vilão das dietas aí do ser humano, porém ele é fundamental, tá? Ele é responsável pela nossa liberação de energia. Nós vamos ver certinho como ocorre essa liberação de energia. Essa liberação de energia é o tipo de composto que libera mais energia e de forma mais fácil. Por isso que ele é tão utilizado, tá? Quando vai fazer um pré-treino, normalmente a gente precisa de energia, então a gente precisa de alguma coisa que dê essa energia de forma rápida. Os carboidratos estão aí para isso, que essa energia te atinge esse pico energético muito mais rápido do que se, por exemplo, eu tivesse consumindo proteínas e lipídios. É claro que proteínas e lipídios, eles vão produzir energia também, porém a rota de produção de energia a partir de proteínas e lipídios, ela é muito mais complexa e o ganho energético é muito menor. Então, por exemplo, com 1 grama de glicose, uma molécula de glicose, nós conseguimos produzir até 27 ATP, que é a molécula de energia, enquanto proteínas e lipídios, essa quantidade é muito menor. A gente está falando em torno aí, para cada molécula de 5, 7 moléculas de ATP. Então, essa energia é muito menor e, com isso, ele vai ter esse pico energético muito mais demorado. Na verdade, ele não chega num pico, ele mantém-se constante, tá? E dentro dos carboidratos, a gente divide em 3 principais categorias. A primeira categoria são os monossacarídeos, que são os açúcares mais simples que a gente tem, são os carboidratos, né? A gente normalmente chama carboidratos de açúcar, porque a forma mais simples que a gente tem é o açúcar como que a gente conhece, que é a glicose, C6H12O6, que é a glicose básica. A partir dessa junção, dessas glicoses, a gente vai formando todos os nossos carboidratos. Então, por exemplo, os disacarídeos é a junção de 2 glicoses, os oligosacarídeos é até 9 glicoses juntos, e os polissacarídeos são acima de 9 glicoses juntas, e aí não tem limite. E aí, quando a gente pensa em polissacarídeos, a gente está pensando lá, amido, contendo nas farinhas, pão e assim por diante. Glicogênio, que é a nossa forma de reserva, e a celulose, que a gente contém também nos alimentos. Então, a quantidade de carboidratos é grande e a disponibilidade dele também, tá? Então, é basicamente isso que nós vamos ver na nossa disciplina, tá? É bastante coisa, mas é uma disciplina tranquila, porque eu acho que tudo isso que eu fiz, esse compilado aqui, esse mapa que eu peguei aqui, a gente vê que boa parte dessas coisas todo mundo já ouviu falar alguma coisa. Qualquer hora que a gente liga a televisão, sempre tem alguém falando
de dieta, do que comer, do que não comer, e um monte de gente tentando explicar o que é melhor e o que não é, certo? Claro, tem muita gente falando besteira na internet, isso é normal, isso é para todas as áreas, mas a gente vai entender o porquê profundamente, como cada uma dessas coisas é formada, tanto na parte atômica quanto na parte macromolecular, e como elas se ligam entre uma e outra, e como ocorrem todos esses processos ali envolvidos. Tem uma disciplina bem ampla, mas não é muito difícil, tá? E aqui nós temos, já no AVA de vocês, o livro que a gente vai usar como base, tá? É o livro de bioquímica que já está no AVA. Não sei se alguém já teve a curiosidade de baixar e olhar. Ele tem bastante coisa no livro, tem coisas até que faltam um pouco mais de explicação, mas é para isso que a gente está aqui. As disciplinas, elas têm a tendência agora em ficar na sua maioria com carga teórica e prática, né? Desculpa, online e presencial. Então, vocês vão ter todo um sistema online para ser feito no AVA. Eu acho que o semestre passados vocês já tiveram isso, né? De fazer as atividades no AVA. A minha disciplina não vai ser diferente. Vão ter várias atividades no AVA que vocês devem fazer, de pré-aula, pós-aula e lista de exercícios, valendo nota. E mais essa aula, parte presencial. Então, eu vou usar o livro como base, e a partir do livro como base, eu vou expandir esses conteúdos e, da melhor forma possível, a gente vai melhorando o livro que nós temos ali. Então, se a gente olhar o livro, ele divide nas 4 principais unidades. Então, a primeira unidade que a gente vai ver é a parte básica. O que são essas biomoléculas? Como são organizados? Vamos falar aqui da água, vamos falar de pH, tampão, toda aquela parte bem básica das organelas aqui existentes também. Entendendo tudo isso, a gente entra para a unidade 2, que aí a gente começa as divisões especificamente. Então, a gente vai falar aqui de aminoácidos e proteínas, aonde a gente vai falar das ligações peptídicas que ocorrem, a produção dessas proteínas. Quando a gente fala dessas produções de proteínas, eu estou falando aqui de duplicação de DNA também, de replicação celular e assim por diante, da tradução em proteínas. Tudo isso a gente vai ver, tá? Na unidade 3, a gente entra na parte de carboidratos, e aí, principalmente, entender todos os carboidratos. Nós temos a parte metabólica desses carboidratos, então a gente vai ter ali ciclo do ácido cítrico, corrente transportadora de elétrons, todo esse quesito aqui de como a gente consegue obter energia no nosso corpo de forma alimentar, como que a gente consegue comer e essa comida vai nos dar energia, tá? E nós terminamos o nosso semestre falando dos nossos lipídios e das nossas vitaminas, tá? E aí a gente finaliza a nossa disciplina. Então a gente vê que não é um material tão longo, aí acho que não passa de 130 páginas, não é tão longo. Então a gente vai acabar aprofundando mais por conta, que eu acho necessário, e a gente vai finalizar a disciplina de forma tranquila. Eu separei para vocês aqui um cronograma, onde tem todas as datas das nossas aulas. Como eu falei no começo da nossa aula, nossas aulas sempre vão ocorrer às quintas-feiras, né? Começando por hoje. E assim a gente vai com aula teórica, sendo as 3 últimas aulas aqui que eu deixei para as aulas práticas.
A tendência atual é que essas aulas práticas ocorrem de forma remota. Nós já temos essas aulas práticas gravadas. Semestre passado eu já utilizei elas estão muito bem, algumas. Então, a gente vai conversar dessas aulas práticas e vamos discutir elas juntas, mas, se for autorizada a volta para o campus, eu deixei elas por último, porque daí a gente consegue fazer essas aulas práticas no laboratório. Mas, como eu comecei a aula falando, tudo isso vai depender de liberação dessas aulas, tá? Nossa primeira prova aqui, dia 8 de outubro, nós já temos nossa primeira prova. A princípio, vão ocorrer as provas todas de formas online, da mesma forma que ocorreu no semestre passado, tá? Então, é tranquilo. A gente sabe que vocês fazem essas provas de forma coletiva e consultando tudo que tiver. Faz parte, né? A gente até que entende. E com isso a gente tenta fazer com que as provas sejam um pouquinho mais complexas, como vocês vão poder pesquisar para que não seja assim tão fácil. E, de novo, ali que a gente vê quem copia e quem fez a prova. Porque a gente tem o tempo de duração que cada um fez a prova. Então, o tempo que cada um fez em cada questão, tudo isso ele é registrado e vem num relatório para a gente. Então, a gente sabe que não, é impossível fazer uma prova de 10 questões em 1 minuto e 20, como teve gente que fez semestre passado. Minhas provas que tinham cálculos ainda. Então, fica meio difícil acreditar que uma pessoa dessa não colou a prova inteira, né? Mas, como eu disse, o mercado de trabalho está aí para isso. Então, dia 8 do 10, nossa primeira prova. Dia 3 de dezembro, a nossa última prova, nossa avaliação oficial 2. E aí a gente finaliza a nossa disciplina. Aqui no nosso dia 15 de outubro, que é dia dos professores, naquela semana, foi instituído para toda a nossa unidade uma semana acadêmica, onde vão ocorrer palestras dos cursos e tudo mais. Então, nós não vamos ter aula naquela semana. Além dos feriados ali presentes, serão palestras que serão proferidas para vocês, cada um com seus cursos devidos. E aí, nós finalizamos nosso curso. Temos aqui dia 8 do 12 e dia 11 do 12, prova de segunda chamada e de exame, respectivamente, sendo que as provas, tanto de segunda chamada quanto de exame, são provas cumulativas. Então, são provas que terão a matéria do semestre inteiro. Então, evitem fazer segunda chamada, além do fato da segunda chamada ter que ser paga, né? Então, a gente tenta fazer as provas 1 e a prova 2. Qualquer coisa com relação às provas, também me avisem, né? E falando nossa disciplina mais um pouco, nós entramos aqui para as notas. Isso aqui é o mesmo esquema que vocês devem ter visto no semestre passado. A nossa disciplina é uma híbrida AMI. Então, como eu falei, tem todo o sistema online para ser feito. Então, a prova oficial 1, ela tem valor de 1.000 pontos. E a avaliação formativa 1, ela também tem valor de 1.000 pontos. Enquanto para o segundo bimestre, a prova tem valor de 4.000 pontos. Esses 4.000 pontos, normalmente eu não coloco só a matéria do segundo bimestre. Afinal de contas, no segundo bimestre, se a gente voltar aqui no cronograma, a quantidade de aula teórica são só 3 aulas, porque depois eu tenho 3 aulas práticas. Então, essa segunda prova aqui, normalmente eu vou colocar conteúdo de quase a disciplina inteira, tá? Devido ao fato dos 4.000 pontos ali. E essa avaliação formativa também serão feitos
trabalhos. Então, ó, só para vocês terem uma noção das notas, né? De avaliações oficiais, serão 5.000 pontos, 1.000 na primeira e 4.000 da segunda. Das avaliações formativas, a gente tem 2.500 pontos, 1.000 do primeiro bimestre, 1.500 do segundo. E as atividades virtuais, que são as pré-aulas, pós-aulas e atividades que tem no AVA da minha disciplina, são 3.000 pontos a ser realizado. E a gente ainda tem aqui 3.500 pontos de atividades transversais que vocês devem fazer, totalizando os 14.000 pontos que a disciplina pode ter, tá? Lembrando que a gente precisa, então, ter os 1.500 das avaliações oficiais, mais acho que os 6.000 pontos para passar. Mas obter os 6.000 pontos não é difícil, né? Uma coisa que eu falaria para vocês já começarem seriam essas atividades transversais, tá? Essas atividades transversais de 3.500 pontos, elas entram em todas as disciplinas. Então, vale a pena ser feito e não deixar para a última hora. Então, por exemplo, o ED da matriz, que vocês têm que fazer, ele tem aqui um peso de até 1.500 pontos, dependendo de quanto você tira nos exercícios, tá? Os cursos complementares, ele pode ter um valor de até 300 pontos por curso. Os cursos livres também 300 pontos e o desafio nota máxima até 3.500 pontos. Então, eu tenho como tirar bastante pontuação aí. E como eu disse, essa pontuação vai ajudar em todas as disciplinas. Tudo isso está no AVA para vocês ir fazendo. Então, a única coisa que eu falo é não deixem para a última hora. Porque se deixar para a última hora, vai fazer falta, vai ser uma correria, e às vezes vocês não vão conseguir toda essa pontuação de até 3.500 pontos que vocês podem ter de atividade transversal. Nossa, estou falando demais. Das nossas avaliações formativas, eu já dei algumas datas aqui. Então, para o primeiro bimestre, vão ser 2 listas de exercício, cada uma com um valor de 500 pontos, né? Eu vou passar essas listas para vocês ao longo da disciplina, pelo menos eu vou tentar ir com 15 dias de antecedência, né? Passar essa lista de exercícios para vocês fazerem, mas não serão listas muito compridas, serão aí 5, 6 exercícios, dependendo da lista, que vocês vão fazer e me encaminhar. Eu coloquei aqui, por exemplo, a primeira lista dia 17 de setembro, bem provável que seja uma quinta-feira, né? Eu sempre coloco para o dia da aula. E a gente vai estabelecer um limite, que eu vou receber essa lista de exercício até a aula começar. Então, como a nossa aula começa às 8, eu vou receber até às 8 horas da manhã do dia 17. Depois disso, eu não aceito mais essas listas de exercício, tá? Isso por quê? Porque eu sempre vou começar a aula, por exemplo, no dia 17, certo? Que é a data limite aqui para a primeira lista de exercício. Eu vou começar essa aula corrigindo essas listas de exercício. Então, não tem como falar porque vocês vão me entregar depois, porque a correção já vai estar ali disponível. Então, tem que ser justo com todo mundo, por isso que eu coloco essa data às 8 horas da manhã. Todas essas listas de exercício, vocês podem fazer tanto no computador, quanto pode ser feito à mão, eu até prefiro que seja à mão, sem problema nenhum. E aí vocês vão ou pelo computador me enviar o arquivo, ou se fizer à mão, só tirar uma foto e me encaminhar. Hoje um celular com foto, a grande maioria tem aí. E aí, como eu disse lá no começo,
pode ser enviado tanto para o meu e-mail quanto para o meu WhatsApp. Sem problema nenhum, eu dou ok para os dois, tá? Pode ser enviado pelo AVA também, caso a pessoa preferisse, sem problemas, tá? E no segundo bimestre vai ser semelhante, mais 2 listas de exercício, só que no segundo bimestre são 1.500 pontos. Então, eu deixei mais 500 pontos aqui para ser feito com relação àquelas atividades práticas que nós vamos ter, tá? E aí, quando a gente estiver chegando lá próximo a essas atividades práticas, eu vou explicar melhor o que serão essas atividades para valer aqui os nossos 500 pontos. Além do livro que já está no AVA, nós temos esse outro livro que eu super recomendo, tá? Se alguém quiser ir um pouco mais a fundo, tiver alguma dúvida, aqui está bem explicado. O conteúdo é um das quase, a gente comenta a falar que quase é a Bíblia da bioquímica. É o principal livro que nós temos, que é o Princípios de Bioquímica de Leninger. Leninger foi um dos primeiros bioquímicos que teve, então esse livro remete a ele, tá? Foi um dos primeiros a escrever e divulgar a bioquímica como a gente conhece. Esse livro está na biblioteca virtual, né? A gente sabe que não tem como ir na biblioteca presencial, mas ele está na biblioteca virtual. Então, quem quiser acessar, é só acessar a biblioteca virtual. Se vocês não souberam, se vocês não tiveram o tutorial de como acessar a biblioteca virtual, me avisem, tá? Como vocês, a maioria que eu acho que é segundo semestre, já entrou na faculdade logo devido à quarentena, teve essas aulas remotas. Não sei se foi passado para vocês certinho como funciona a biblioteca virtual. Então, se vocês quiserem, me avisem aí, ou hoje, a gente já faz isso hoje, ou para a semana que vem, eu mostro para vocês como acessar essa biblioteca virtual, que ali a quantidade de livros que nós temos é muito grande. E tem a vantagem de vocês terem internet, vocês podem acessar isso a qualquer hora, não precisa renovar o livro e não tem que disputar o livro com ninguém. E tem a facilidade ainda de você pesquisar um termo. Por exemplo, eu estou com o livro, estamos estudando lá cadeia respiratória. Tem a opção ali de busca, você joga ali cadeia respiratória, ele já vai sair automático aonde tem escrito cadeia respiratória ao longo de todo o livro. Vocês conseguem ir direto aonde vocês querem, tá? Então, é uma ferramenta da Unopar que é de extrema importância, tá? Visto tudo isso, eu preciso saber agora qual que é o nível de conhecimento de vocês. Para isso, eu vou passar para vocês o que a gente chama de avaliação diagnóstica, né? São 10 questões que vocês vão realizar, vão fazer e vão me encaminhar. Essas questões, elas não estavam ali nos 1.000 pontos, porque elas vão ser uma pontuação extra. É claro que eu não posso passar dos 1.000 pontos, mas eles vão colocar ali 100 pontos. Se você deixar de entregar alguma atividade, eu vou acrescentar esses 100 pontos no lugar. Se você deixar de entregar alguma atividade no segundo semestre, esses 100 pontos, você vai estar ali para ser acrescentado em algum lugar, tá? Então, ele vai ser uma atividade extra. Só que eu preciso de que seja honesto, tá? Não é para vocês pesquisarem as respostas, por mais que muitas das coisas eu falei agora aqui no começo, nessa introdução da disciplina, mas eu preciso saber o que realmente vocês sabem de cada uma dessas questões, tá? Por quê? Eu posso achar que vocês já sabem alguma coisa e vocês não lembram.
Por exemplo, a gente vai precisar de algumas coisas de química. E pelo que eu me lembro, vocês não tiveram química geral. Acho que com exceção de agronomia, que eu acho que tem química geral. Acho que nutrição e educação física não vai ter. E alguns conceitos de química eu vou precisar. Então, eu preciso saber se vocês lembram eles do ensino médio ou quanto eu vou ter que ir a fundo. Então, não tenham vergonha de você olhar a questão e falar, eu não sei. Eu já fiz isso com uma outra turma essa semana e foi ótimo saber o que eles realmente sabiam e o que eles não sabiam. Porque agora eu já sei aonde eu tenho que começar. Porque senão eu vou simplesmente começar com o que está no livro e dar continuidade. E se vocês não têm a base, vocês vão ficar perdidos. Essa é a realidade. Então, eu preciso saber disso para sanar todas essas dúvidas e aí sim a gente conseguir construir essa disciplina da melhor forma possível, tá? Então, eu preciso que vocês me enviem isso até, coloquei aqui um prazo um pouco menor dessa vez, até o meio-dia do dia 1º. Dia 1º é terça-feira. Por que esse prazo um pouco menor? Porque eu vou precisar ler todas essas avaliações diagnósticas e programar a nossa disciplina, né? E a gente dorme, a gente tem outras vidas fora a disciplina de vocês, eu dou outras aulas e tudo mais. Então, eu preciso desse tempo aí um pouco maior, um dia e meio aí, para eu conseguir ler todas essas avaliações e preparar esse material para nossa aula. Como eu falei, são 10 questões. Essa avaliação já está no portal de vocês. São questões simples. Algumas coisas eu já acabei comentando aqui naquele mapa conceitual. Então, o que são compostos orgânicos? O que são minerais? Qual que é a importância da água no meio biológico? Gente, bebam bastante água, tá? Porque com a minha aguinha já foi quase mais de meio litro. Explica a ligação de hidrogênio e o que é pH. Isso aqui eu preciso saber bem, porque é a parte de química geral que vocês, eu acho que não tiveram, tá? Explica a solução tampão, que eu acho que não foi visto também. Diferencie células procariontes e eucariontes. Como a maioria que é da área da saúde, talvez já tenha visto isso em CMC ou CMF, eu não sei. O que são carboidratos, como se organiza uma proteína e o que são lipídios. Como eu falei, muitas dessas coisas eu já comentei aqui naquele mapa conceitual inicial, mas eu quero saber o que vocês realmente sabem. Não é para pegar o mapa e colocar a resposta lá. Então, ó, tá lá no AVA, esse mesmo arquivo aqui. Quem quiser responder aqui no arquivo e me enviar, quem quiser fazer uma folha à mão e me enviar, pode ser feita. Quem quiser colocar só as respostas no e-mail, pode me mandar também, não tem problema. A única coisa que eu peço para vocês é que toda vez, ou a primeira vez pelo menos, que vocês forem me enviar ou um e-mail ou um WhatsApp, identifique-se, tá? Coloca lá o seu nome, fala de qual curso que você é e de qual disciplina que a gente está falando. Eu dou aí 5, 6 disciplinas por semestre. Quantidade de alunos salvo no meu celular deve passar dos 200 contatos de um semestre para outro. E se você simplesmente chegar, professora, quando é a entrega do trabalho, eu vou olhar para você e falar, não sei, porque eu tenho que consultar, eu também não tenho todas essas datas de cabeça, a gente não é uma máquina. Então, eu vou ter que olhar e saber que turma que vocês são. Então, eu só peço isso e também quando vocês me mandarem uma atividade, um trabalho, coloquem os nomes, senão eu tenho que ficar procurando e começa a ficar inviável. Tranquilo? Dúvidas, pessoal, de alguma coisa da disciplina, de como vai funcionar, de qualquer coisa que vocês queiram perguntar, estou aberta às dúvidas.
Não precisam ficar tímido, gente. A gente sabe que essas aulas virtuais é tudo muito novo. Pode falar, não tem problema nenhum. Eu acho ótimo quando falar. Mas se não quiser falar, a gente entende também. Devido a eu ter que esperar essa avaliação diagnóstica de vocês, saber com o que vocês sabem ou não, e por ser a primeira semana, onde eu acho que ainda tem bastante aluno para entrar, eu não vou começar a nossa matéria por si só, eu vou parar por aqui, né? São 9h15, então esse tempo que a gente teria de aula é para vocês fazerem essa avaliação diagnóstica e me encaminhar. Já comecem, já aproveitem esse tempo, já façam ela hoje e me enviem. E de novo eu falo, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam mensagem, qualquer rede social aí, podem achar e me mandar mensagem, eu também respondo. Então não tem erro não e a gente vai se falando. Tranquilo, gente? Tranquilo, professora. Tranquilo, professora. Então tá bom, gente. Eu espero vocês na próxima quinta-feira. E antes disso, eu preciso das avaliações diagnósticas de todo mundo, tá? E a gente fica por aqui e a gente vai se falando aí durante a semana, qualquer coisa. Beleza, então. Então tá. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Você também. Bom final de semana. Para você também. Tchau, tchau.